Fala galerinha, tudo belezinha? Tudo beleza pura, pessoal? Vamos resolver questões da banca CESP e Sebrasp sobre o Microsoft Word, ou o vulgo aí editor de textos em ambiente Microsoft Office. Vamos lá, questãozinha CESP 2019 da PGE do Pernambuco. E pergunta o seguinte: na edição de um documento no Microsoft Word, a inserção de recuos nos parágrafos deve ser feita por meio da barra de espaço do teclado, uma vez que nem sempre a régua está visível e o comando de recuo só funcionam para tabelas. Certo ou errada, pessoal? Essa questãozinha aí. O que é que vocês me dizem? Eu devo aplicar recuos, inserir recuos através do espaço? Não, né, pessoal? Não é a forma mais indicada de aplicar recuo. Para aplicar recuo por padrão aí no Word, a gente pode usar o Tab, né? Teclazinha especial Tab. Ela faz uma tabulação, ela faz um recuo padrão. Então ela deixa alguns espaços e aí você não vai fazendo espaço por espaço. Porque se você fizer no espaço, na barra de espaço, pode ficar irregular, você vai ter muito mais trabalho. Quantos espaços são o seu recuo? Quando você utiliza o Tab, você já vai para um recuo pré-configurado. Então você pode usar o Tab para aplicar recursos, ou também, pessoal, tem outra opção, que é o Ctrl M. Então são dois atalhos que fazem a mesma função. A função de aplicar um recuo. Então suponha que você está escrevendo aqui um texto e você quer aplicar o recuo. O próximo vai começar aqui, ó. Vai ter um espacinho para a margem. Vai ter um espacinho à esquerda, se você der um tab. À medida do quantos tabs você quiser dar, você vai aplicando aquelas medidas de espaçamento de recuo. Certo? Então você pode aplicar o tab ou o Ctrl M. Se você quer diminuir o recuo daquele parágrafo, aí você pode aplicar o Ctrl mais o Shift mais o M. Então, são atalhozinhos que você pode aplicar no teclado. Então, não é a forma mais recomendada usar o espaço. Ah, professor, mas eu posso aplicar recuo com espaço? Até pode, né, pessoal? Até pode. Mas não é a forma mais indicada, né? Deve ser feita por meio de espaço, não. E outra, a questão diz o seguinte: comandos de recuo só funcionam para tabelas? Não. Funciona em texto corrido, texto normal. Texto sem estar tabulado. Sem estar tabelado, né? Então, ó, erradinha, questão aqui. Recuo, Tab ou Ctrl M por padrão. Para aumentar o recuo, para diminuir o recuo, Ctrl Shift M. CESP 2019, TJ Paraná. No programa de edição de textos do Word, Microsoft Word, é possível realizar alterações em um documento, mantendo-se o controle e a visualização de cada mudança realizada, seja inserção, seja retirada de palavras, nova formatação de texto e layout de página. Essas atividades podem ser realizadas por meio da guia. Então, qual é a guia que me permite realizar as alterações e manter o controle e a visualização dessas mudanças? Qual que é a guia e qual que é o comando? Pessoal, a gente já bate o olho nos itens e a gente já vai direto para controlar alterações. Lá na guia revisão. O controle de alterações é que vai nos informar se houve alguma deleção, alguma inserção de texto. Todas as mudanças que foram realizadas a partir do momento que eu pressionei aquele comando, que eu acionei aquele comando, vão ser apresentadas. Isso é muito comum para trabalhos colaborativos. Uma pessoa fez alguma coisa, manda para outra revisar, a pessoa aplica o controle de alterações para que a primeira veja onde foi que ela modificou, o que foi que ela inseriu, o que foi que ela alterou, o que foi que ela excluiu. Então é lá na guia revisão, no controle de alterações. Pessoal, aqui ó, na página inicial, alterar estilos, vai gerenciar os estilos de texto da minha página do Word, né? Os estilozinhos de texto, vai personalizar a aparência do texto e tal.
B, exibição no layout de impressão. O que é que faz o layout de impressão? Vai apresentar como que o documento vai ser impresso. Layout da página, na opção orientação. Aqui, pessoal, a gente vai definir se a página é paisagem ou retrato. Se é uma páginazinha em pé ou uma páginazinha deitada, digamos assim. Aqui a gente vai definir isso. E no arquivo salvar como, a gente vai salvar o arquivo. Então o controle de alterações é feito aqui, ó, na guia, revisão, no comando controlar alterações. CESP 2018, CGM de João Pessoa, Paraíba. No Word 2013, para se inserir uma página em branco ao final do documento em edição, é suficiente clicar o botão em página em branco, localizado na guia Inserir do grupo de páginas. E aí, pessoal? E aí? Certo ou errado? Galera, essa questão é a questãozinha que eu chamo questão canto da sereia. Ela canta, 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 canta bonito, pega você e afoga. Por quê? Porque realmente, para inserir uma página em branco, eu vou nesse comandozinho aqui, ó. Página em branco do grupo inserir, da guia inserir. Inclusive é nesse grupo mesmo páginas. Professor, então qual que é o erro? Qual que é o problema? Olha, é que essa página não necessariamente vai ser no final do documento. Essa página em branco que vai ser inserida, não necessariamente ela vai ser no final do documento. Ela vai ser após a página que está o cursor. Então, suponha que você tem lá um documentozinho com 4 páginas, e você está com o cursor nessa primeira página, pessoal, a próxima página em branco vai ser inserida aqui, ó. Entre a primeira e a segunda, né? Virando a segunda página. Não vai ser no final do documento. Então, o problema aqui, ó, no final do documento, é a questão de te dar um bizu. É suficiente clicar o botão? Não, não é suficiente, porque primeiro eu tenho que levar o cursor lá para o final, tem que posicionar o cursor lá para o final do texto, se ele não estiver lá, e depois aplicar o comando. Senão, ele vai inserir onde tiver. Então, não necessariamente vai ser no final. Então, muita atenção com essas questõezinhas de comandos, porque elas podem ser bem perigosinhas. CESP 2018 STM. No processador de textos Word do ambiente Microsoft Office 2010, é possível inserir um índice no documento que estiver sendo editado. Para tanto, é necessário selecionar o título ou parte do texto que se deseja incluir como palavra do índice por meio da opção Marcar entrada. E aí, pessoal? O Word, os editores de texto em geral, eles nos permitem criar uma série de sumários, índices. E uma das opções do Word é justamente você inserir o índice através das entradas. Então você insere lá um índice, como é que você vai adicionar as entradas nesse cara? Geralmente aqui trabalhando com índice remissivo, né? Aquele índice que tem a palavrinha e vai voltar lá. Então, você vai colocar aqui, ó, selecionar aquele texto que você quer, por exemplo, sei lá, você tá lá, aí tá estudando lá, página inicial. Aí você seleciona esse texto e marca uma entrada. Aí vai uma entradinha desse lá pro índice. Esse textozinho lá pro índice, remontando, né, apontando para a página em que esse conteúdo está. Basicamente é isso que você está fazendo aqui. Aqui não é o sumário de páginas, pessoal, que é baseado nas seções, né, nos títulos. Você tem um sumário, que você colocaria lá, título 1, aí ele vai. Aí se você tem uma espécie de formatação específica para título 1, você pode atualizar esse sumário automaticamente. Esse índice que ele está falando aqui é o índice remissivo. Você coloca lá e depois você marca as entradas e vai adicionando. Geralmente é aquele índice que tem nos finais dos livros, né, que tem as palavrinhas-chave e vai mostrando que páginas aquela palavra ou aquela expressão foi citada. Então aqui, ó, correto. CESP 2018, CGM de João Pessoa, Paraíba. A faixa de opções do Word 2013
foi criada com o intuito de ajudar o usuário a localizar rapidamente os comandos, que estão organizados em guias, as quais, por sua vez, são organizadas em grupos lógicos. E aí? Sim ou não? Verdade ou mentira? Verdadeiro ou falso? Pessoal, vamos lá. Faixa de opções foi criada para ajudar o usuário a localizar rapidamente os comandos? Sim, perfeitamente. Foi esse o objetivo. Só que o comando está organizado em grupo e os grupos estão organizados nas guias. As guias são os principais. Então eu tenho guias, são os principais, né? Página inicial, inserir, exibição. De guia eu tenho os grupos, para cada guia eu tenho um grupo, e cada grupo eu tenho os comandos específicos. Então houve aqui uma inversão na hierarquia da faixa de opções. É uma inversão na hierarquia da faixa de opções. Então, questão errada. CESP 2018, Polícia Federal, perito criminal. Ao editar um documento utilizando o Microsoft Word 2016, um usuário verificou que estava gastando muito tempo para atualizar manualmente o índice, com títulos e subtítulos e os respectivos números de página. Então o cidadão estava indo lá, toda vez que ele modificava alguma coisa, que colocava uma página a mais e tal, ele ia lá no índice, manualmente colocava lá o título e a página. Estava fazendo isso, até aqui ele está dizendo isso. Manualmente o cidadão estava fazendo isso. Isso porque, entre outros fatores, a inserção de novos textos ocorre ao longo de todo o documento e não apenas ao seu final. O que muda o número de página em que localiza os títulos a serem inseridos no índice. Beleza, você pode inserir coisas no meio, não necessariamente no final. Então aqui ele está descrevendo a situação, certo? Nessa situação, para resolver o problema, o usuário pode utilizar a ferramenta do Word, que permite criar índices automaticamente, por meio do uso de estilos, tais como título 1 e título 2. Certo ou errado? Certo! O Word é um editor de texto e visa facilitar a vida de quem está trabalhando com ele. Então, ao invés do cara ir lá e colocar título 1, tal, página inicial, botar a página, título 2, inserir, botar a página, ele vai fazer isso automaticamente. Como é que ele faz isso automaticamente? Ele cria o documento, né, e vai, cada entrada do índice vai ser marcada por um estilo, seja um título 1, um título 2, título 3, qualquer um dos estilos possíveis. E aí, quando o cidadão estiver lá no sumário, no índice, basta ele clicar com o botãozinho direito e vai ter a opção atualizar sumário, atualizar índice. E aí ele vai pegar todas essas entradas e vai buscar no documento, colocando já o título e colocando já a página que ele está. Automaticamente. Sem precisar o cidadão ir lá ficar modificando a página. Imagina aí o perigo de erro de fazer isso manual. Então o Word ele já permite isso de maneira automatizada. Basta utilizar os estilos de texto em combinação com o sumário, né? Em combinação com o sumário. CESP 2018, Polícia Federal, escrivão da PF. No Word 2018, as macros são construídas com o uso da linguagem de programação VBO, Visual Basic for Office. E aí, galera? Galera, questãozinha um pouquinho sacana, né? As macros são pequenos programinhas para automatizar tarefas nas ferramentas do Office, geralmente no Word, no Excel, pode ser também aplicado. Então, são mini programinhas para automatizar alguma tarefa. Ao invés de toda vez que você tem que estar fazendo aquela tarefa, você cria uma macrozinha e aquela macro pode ser chamada para executar aquela determinada função. Só que a linguagem que é utilizada para a macro não é tal de VBO, não. Olha a sacanagem do examinador. É a VBA. É a Visual Basic for Application. E não a VBO, Visual Basic for Office. Então, só essa sacanagemzinha aqui da questão. Ó. Só essa sacanagemzinha aqui da questão. Então, errada, porque não é a VBO, mas a VBA. Mas agora a gente sabe o que é uma macro, mini programinha,
e utiliza a linguagem VBA. CESP 2018 STM. Em um documento em edição no processador de texto Word do ambiente Microsoft Office 2010, um duplo clique sobre a palavra irá selecioná-la. E um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro. O que acontece aí se eu selecionar, se eu der um clique duplo, clique triplo sobre a palavra no Word? Está correta essa descrição. A gente tem lá, vamos lá, pessoal, temos 3 opções. Um clique, 2 cliques e 3 cliques. O que acontece se eu der um clique? Eu posiciono o cursor. Posiciono o cursor. Então, suponha que eu estou nesse texto aqui, ó, eu dou um clique bem aqui. O que acontece? Eu coloco meu cursor aqui. Então, se eu estiver lá no Word e der um clique aqui, eu vou colocar o cursor aqui. Então, qualquer coisa que eu digitar vai ser a partir daqui. Isso é o que acontece com um clique. Se eu der 2 cliques, pessoal, eu vou selecionar a palavra. Selecionar a palavra. Então, suponha que eu dei 2 cliques em processador. Então, eu vou selecionar essa palavra processador. Ela vai ficar selecionada. E se eu der 3 cliques, eu vou selecionar o parágrafo inteiro. Então, se eu der 3 cliques em processador, eu vou selecionar esse parágrafo aqui todinho, ó. Então, entenderam? Um clique eu posiciono o cursor naquele local. 2 cliques eu seleciono a palavra. E 3 cliques eu seleciono o parágrafo inteiro. Então, questãozinha correta e uma questãozinha bem interessante para a gente fixar esse conceito de cliques. Beleza. CESP 2018 PC Maranhão, investigador de polícia. Vamos colocar maior na tela para a gente visualizar. Ao produzir um texto utilizando o programa Microsoft Word 2016, o usuário realizou, de modo sucessivo, os seguintes procedimentos. Selecionou parte do texto e logo em seguida acionou o atalho formado pelas letras Ctrl X. Digitou algumas palavras. Acionou o atalho formado pelas letras Ctrl V. E digitou mais algumas palavras. Então o que ele fez, pessoal? Ele fez um Ctrl X, que é o que? A ação de recortar. Recortar o texto. Aí ele foi lá, digitou mais alguma coisa e ele acionou o Ctrl V, que é a opção de colar. E depois digitou mais alguma coisa. Aí ele pergunta, caso a seguir o usuário pretenda inserir novamente, por meio do atalho formado pelas teclas Ctrl V, o texto selecionado no início do procedimento descrito, o que ele precisa fazer? Vai ser exibida uma caixa de diálogo contendo a parte do texto inicialmente selecionada? Não tem caixa de diálogo quando você faz o Ctrl X, não. Aparecerá a mensagem de erro, pois o Word não possibilita a execução reiterada de procedimentos? Não, você pode fazer quantas colagens você quiser. O texto selecionado no primeiro procedimento será inserido a partir do ponto em que o cursor estava? Beleza. Suponha que ele pegou lá um texto, né, pessoal? Vamos supor que ele pegou a palavra texto. Aí ele digitou mais alguma coisa, ele veio lá e colou. Então vai ter um novo texto aqui, ó. Após o texto que ele digitou. Aí ele digitou mais alguma coisa. Se ele der um Ctrl V de novo, ele vai colar de novo o texto que estava recortado. Por que acontece? Quando a gente recorta, copia, isso vai para a área de transferência. Enquanto não for substituído na área de transferência, continua lá. Aí eu posso colar quantas vezes eu quiser. Então a letra C é a correta. O documento não sofrerá alteração, pois não há texto na área de transferência? Não, há sim. Enquanto eu não vier com novo recorte, aquele texto vai estar lá na área de transferência. Quando eu executar nova ação de recorte, aquele texto vai ser substituído. Nada ocorrerá? Ocorrerá sim, porque vai ser colado, né? Então, letra C, o nosso gabarito. CESP 2018 FUB. No Word 2010, por meio do botão pincel de formatação,
é possível somente copiar a formatação de texto selecionado, já que esse botão não copia a formatação das estruturas, como parágrafos, tabelas e etc. Pessoal, o pincel de formatação, ele vai copiar quem? A formatação, o nome já está dizendo. Só que ele copia não só a formatação do texto, mas toda a formatação envolvida. Formatação do parágrafo, da tabela e outros. O que o pincel de formatação não copia? Ele não copia o conteúdo daquele trecho, daquele que foi copiado, daquilo que você aplicou o pincel. Mas ele copia todos os elementos de formatação. Então, se você pegar, por exemplo, essa formatação aqui de cima, ó, selecionar o pincel e aplicar nesse texto, esse texto aqui vai virar o quê? Negrito. A letra é a mesma, tal, mas esse texto vai virar negrito, porque é a formatação que estava aqui. Eu vou trazer esse texto aqui, CESP 2018 para cá? Não, eu não estou copiando o conteúdo, eu estou copiando só a formatação. Então eu uso o pincel de formatação para isso. Como é que eu posso fazer isso por atalho do teclado? Para copiar a formatação, galera, a gente usa o Ctrl mais Shift mais C. Então se eu selecionar esse textozinho aqui, ó, e der um Ctrl Shift C, eu apliquei o pincel de formatação. Se eu vier aqui selecionar isso e aplicar um Ctrl mais Shift mais V, eu estou aplicando a formatação. Ctrl V seria o quê? Copiar o conteúdo, colar o conteúdo, né? Ctrl C, copiaria o conteúdo, Ctrl V, colaria o conteúdo. Ctrl Shift C, copia a formatação. Ctrl Shift V, cola a formatação. Então aqui é errada, porque permite sim copiar as outras formatações, incluindo parágrafo, tabela, etc. CESP 2018 BNB. O Word 2013, por padrão, cria quebra de texto automaticamente nas células da tabela. Mas é possível alterar essa configuração. Aí você olha para a questão e já marca correta e nem discute muito. Beleza, ela cria padrão automaticamente lá na célula, né? Eu tenho uma célulazinha, minha tabelinha, ó. Vamos colocar aqui minha tabelinha. Então, para cada célula, o Word cria uma quebrazinha, ó. É como se fosse outra seçãozinha. Essa divisão que ele faz. Mas é possível alterar. É possível alterar, né, pessoal? Você vai selecionar ali a tabela e vai aplicar a configuração nela. Então é perfeitamente possível fazer essas alterações. E várias alterações de configurações no Word, no Excel, no PowerPoint, qualquer ferramenta aí do Office. CESP 2018 IFF. Na edição de um documento no Microsoft Word 2010, é possível realizar o recuo da primeira linha de um parágrafo, afastando-a ou aproximando-a em relação à margem da página. Por meio de quem? Qual que é a ferramenta que eu vou utilizar aí para controlar a margem? Galera, eu vou usar minha régua. Eu posso lá verificar na régua, vai estar lá os espaçamentos exatamente das coisas. Eu posso verificar os recuos. E lá na régua eu posso arrastar. Eu tenho uns botõezinhos lá para a gente arrastar e fazer os recuos. Então é a ferramenta régua. A barra de rolagem é para rodar no documento, coloca para cima e para baixo no documento. O sombreamento é para aplicar um fundozinho no texto. O subscrito é para colocar o texto abaixo, né? Então você vem aqui, ó, Ramon. Aí vamos supor que você queira colocar um subscrito. Um fica aqui para baixo. Assim como o sobrescrito ficaria para cima. E o zoom é para aumentar ou diminuir, né, a visualização. Então é a régua que faz esse controle aí de recuo, a visualização desse controle de recuo. CESP 2018 STM. No processador de textos Word do ambiente Office 2010, é possível incluir um índice no documento que estiver sendo editado. Para tanto, é necessário selecionar o título ou parte do texto que se deseja incluir como palavra do índice por meio da opção marcar entrada. Sim, é possível inserir esse índice e a gente pode marcar entrada, né, galera? Pode marcar entrada, usar essa opçãozinha aqui, ó. Aqui seria o índice remissivo. Índice remissivo. Então, lá na guia referências,
A gente vai inserir um índice remissivo, e aí cada entrada que a gente quiser, a gente seleciona e marca essa entrada para ela aparecer nesse índice remissivo. Então, correta a questão. CESP 2017, TRF Primeira Região. Em uma tabela produzida no Word 2013, por meio do botão Bordas, localizado na guia Design, em ferramentas de tabela, é possível inserir diversos tipos de bordas, como por exemplo borda inferior, superior, diagonal, desde que o texto esteja selecionado. E aí, pessoal? Certo ou errado? Questãozinha Canto da Sereia. Questãozinha que o examinador quer te derrubar na casca de banana. É possível inserir tipo de borda, galera, na tabela? É. Só que o texto daquela tabela não precisa estar selecionado, não. Basta que o cursor esteja lá na célula. Então eu tenho uma tabelinha aqui, ó. E eu tenho aqui um texto, ABC, por exemplo. Se eu quiser aplicar borda aqui nessa célula, eu não preciso vir aqui e selecionar esse texto todo, não. Basta eu colocar o cursor aqui dentro. Aí quando eu coloco o cursor aqui dentro, eu vou lá nas ferramentas de tabela e eu posso aplicar a minha formatação, inclusive inserção de borda, preenchimento. Então eu vou na guia Design, ferramentas de tabela. Mas basta estar com o cursor, não precisa o texto selecionado. Então essa questão, ó, é errada. Muito cuidado. A banca é sacana. CESP 2017, TRE Tocantins. Em documentos do Microsoft Word, para a configuração de margens, orientação de página e divisão de texto em colunas, assim como para a configuração de recuo e espaçamento de parágrafos, utilizam-se opções disponibilizadas na guia, ou seja, onde é que eu verifico qual que é a guia do Word, que eu vou olhar a margem, orientação de página, divisão do texto em colunas. Isso é onde, pessoal? No layout da página. Então, se eu estou querendo configurar a página, ó, margem da página, a orientação dessa página, se é retrato, se é paisagem, se eu vou dividir e organizar o texto em coluna ou não, então é no meu layout da página. Página inicial tem minhas formatações básicas, arquivo tem a opção de salvamento, configuração, exibição vai me mostrar formas de exibição, né, várias ferramentas de exibição, e a design vai trazer vários temas que podem ser aplicados, estilos e tudo mais. Né? Então, layout da página é a opção para visualizar margens, orientação da página e divisão de texto em colunas aí no Microsoft Word. Beleza? Então resolvemos aí algumas questõezinhas sobre o Word da banca CESP-Sebrasp.